Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo, falaremos sobre documentos de constituição, ato constitutivo, alteração contratual, certidão simplificada. Toda empresa necessita ser constituída para se tornar uma instituição jurídica. Portanto, para emissão ou solicitação de um certificado digital, existe uma série de documentos e processos que devem ser seguidos. Veremos nos capítulos que seguem. O que é um ato constitutivo? Alteração contratual e certidão simplificada. Quais documentos são necessários para emissão ou solicitação de um certificado digital? Os tipos de registros dos documentos jurídicos, as chancelas digitais e suas validações e autenticações. Como interpretar as cláusulas administrativas. Ato constitutivo. O ato constitutivo é um documento de constituição de uma empresa e ou entidade. Alteração contratual. Alteração contratual é uma modificação feita no texto de um contrato ou simplesmente em alguma de suas cláusulas, alterando ou modificando o seu conteúdo. Certidão simplificada é um extrato de informações atualizadas que usa como base todos os atos arquivados do banco de dados da Junta Comercial de cada estado. Essa certidão só pode ser aceita para as naturezas jurídicas registradas na Junta Comercial e quando nela constar os seguintes dados obrigatoriamente: nome empresarial, endereço empresarial, CNPJ, data de início das atividades, objeto social, capital social e dados dos atuais administradores representantes legais. Além disso, ela deve ter sido emitida há no máximo 30 dias da validação presencial. Alteração consolidada. É quando no ato, além das alterações das cláusulas necessárias para o bom desempenho da empresa, há também a transcrição da redação completa do contrato primitivo, já com as novas cláusulas que originaram a alteração inseridas no texto consolidado. Sendo assim, a alteração consolidada vale como um ato constitutivo, anulando todos os atos registrados anteriormente. Para que uma alteração seja considerada consolidada, ela deve possuir todas as cláusulas obrigatórias conforme o Código Civil. São elas: a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. O modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Importante: se na última alteração contratual constar a consolidação de todas as cláusulas da empresa, não se faz necessário documento de constituição e ou demais alterações anteriores. Se na apresentação de uma alteração contratual for identificada que ela é simples, ou seja, não é uma alteração consolidada, deve ser solicitada todas as alterações anteriores até chegar a uma alteração consolidada ou até o ato constitutivo. Se na certidão não constar todos os dados citados acima, ela não poderá ser aceita como documento jurídico. Cláusulas obrigatórias conforme o Código Civil. Dica: quando no contrato constar a frase adequação às normas do novo Código Civil, possuir todas as cláusulas conforme o Código Civil e não mencionar que as cláusulas inalteradas permanecem em vigor, pode-se considerar o documento como consolidado. Veja o exemplo a seguir. Importante: em casos de transformações de sociedades empresariais limitada, sociedade simples, obrigatoriamente será necessário disponibilizar o ato constitutivo, conforme DRA número 35, de 3 de março de 2017. Esse ato constitutivo deverá conter as seguintes cláusulas: as empresas limitada ou sociedade simples deverão conter todas as cláusulas obrigatórias conforme o Código Civil citadas anteriormente. Em casos de transformação de sociedades para empresário individual, obrigatoriamente será necessário apresentar o requerimento de empresário. Importante: de acordo com o artigo 41 da Lei 14.195, houve uma alteração que prevê a transformação automática das empresas individuais de responsabilidade limitada
em sociedades limitadas unipessoais. A partir da decisão, as juntas comerciais ficaram responsáveis por realizar essa alteração e incluir os dados da transformação na ficha cadastral simplificada dos usuários. Com base nessa mudança, as empresas estão dispensadas da obrigação de atualizar os documentos jurídicos. Portanto, fiquem atentos às orientações abaixo. Contrato social ou alteração registrada antes de 26/8/2021 pode ser aceito? Sim, podemos considerar o documento desatualizado com a divergência Eireli limitada. Alteração registrada entre 26/8/2021 a 9/12/2022 pode ser aceito? Sim, podemos aceitar o documento desatualizado desde que a Constituição seja anterior a 26/8/2021. Importante: a regra aplica-se apenas para a nomenclatura divergente Eireli limitada na razão social. Chegamos ao fim dessa aula. Espero que tenham aproveitado o conteúdo. Até logo!